Bom dia a todas, a todos. Nós estamos dando início hoje ao programa Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. O programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas agrega 3 instituições, a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo, num programa de pós-graduação bastante prestigiado no país e que já conta com 15 anos de existência. A proposta desse programa, Uma Janela para o Mundo, é trazer para o debate questões que afloram no campo das relações internacionais, apresentando visões alternativas, aprofundadas, abrangentes e críticas a respeito de temas que interessam a todos nós de uma maneira direta ou por vezes indiretamente. Hoje nós vamos tratar de uma temática que está aí nas manchetes dos jornais, praticamente o tempo todo, desde o ano passado, que é a política externa norte-americana, e principalmente no governo Trump. Esse programa tem um formato breve, é transmitido ao vivo. Nós teremos 30 minutos com uma exposição inicial, seguida da possibilidade de que os participantes possam encaminhar questões para o debate. Eu gostaria de aproveitar esse primeiro programa, já tivemos um programa piloto na semana passada e agora inauguramos a série do programa Uma Janela para o Mundo, agradecendo inicialmente a equipe de assessoria de imprensa da Unesp, com a coordenação entusiasmada de Oscar D'Ambrosio. Agradecer também a Ângelo Lira, nosso estudante aqui do programa, responsável pela comunicação visual do que nós estamos tratando, e também com um apoio importante, fundamental, do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, o IPRE. Então, o tema de hoje, a política externa dos Estados Unidos no governo Trump, traz para a cena do que nós estamos tratando questões que estão, portanto, visíveis e perceptíveis no debate internacional. O atual governo dos Estados Unidos tem se ocupado em garantir uma presença constante na mídia, até pela forma de comunicação que o presidente Trump adota, se comunicar diretamente pelas redes sociais, inclusive muitas vezes tratando de temas bastante sensíveis como a imiscuição em questões internas, até questões eleitorais, como vimos no caso das eleições presidenciais francesas. O que parece que tem faltado muitas vezes nesse tipo de comunicação é um certo tom de moderação, e muitas vezes, exatamente por esse formato e pregando esses canais, questões vão ganhando ainda uma dimensão ainda mais ampliada. Há temas fundamentais aqui a serem tratados, a relação dos Estados Unidos com o sistema internacional como um todo, mas particularmente com a China, com a Síria, com a Coreia do Norte, com a OTAN, com os países europeus, com o México, e em questões também relativas às organizações internacionais, e que muitas vezes a forma de encaminhamento, ao invés de trazer soluções para inúmeros problemas, muitas vezes é um agravamento destas questões. Talvez a única surpresa deste governo Trump seja o fato de que as promessas de campanha, em um tom muitas vezes inquietantes, de fato muitas vezes tem sido a condução propriamente e tem indicado as direções das decisões políticas que estão sendo adotadas pelo governo. O que na manhã de hoje as manchetes de jornal dão conta exatamente de possível tentativa do presidente Trump de evitar a continuidade de um processo em relação ao ex-assessor de segurança internacional, o Michael Flynn, e que possivelmente teria apresentado questões de natureza extremamente sigilosa a membros do governo russo. E o próprio Trump ainda
é indicado que teria também ele diretamente feito esse tipo de apresentação de questões sensíveis a membros também e altamente confidenciais a membros e autoridades do governo russo. Para tratar destas questões, nós contamos hoje com a presença de um especialista na área, é o professor Sebastião Velasco Cruz, da Unicamp e docente desse programa de pós-graduação, Santiago Dantas, e o atual coordenador do Instituto de Estudos sobre os Estados Unidos, o INEU. Então, obrigado, Sebastião, pela presença, pela participação nesse nosso primeiro programa, Uma Janela para o Mundo, Visões do programa Santiago Dantas. Em um dos seus mais recentes textos, você comenta sobre que seria um paradoxo, né? Existente entre o fato de que os Estados Unidos constituem-se uma grande potência econômica e militar, mas que nesse momento teria uma política externa muito aquém dessa condição e desse patamar, o que você intitulou de uma combinação esdrúxula. A questão que eu proponho para o início do nosso debate é: quais são os desdobramentos dessa perspectiva ou dessa defasagem entre esse patamar norte-americano e a sua política externa? Bom dia a todos, a todas, e eu começo agradecendo aqui o convite para participar desse programa, não é? Enfim, um marco no nosso programa de pós-graduação e um serviço que nós todos prestamos à comunidade. Em relação a essa pergunta, esse paradoxo da política americana, eu começaria dizendo que ele é mais amplo, não é tanto ou exatamente o paradoxo da política externa americana, mas da sociedade, do Estado americano, que combina esses dois elementos, não é? A maior, de longe, a maior economia do país, ou do mundo, sobretudo se nós levarmos em conta não o total do PIB, mas a renda per capita, não é? Em termos de tamanho da economia, a China está chegando perto, sobretudo quando usamos uma medida que corrige o total pelo valor, não é? Pelo preço das mercadorias, não é? Em cada um dos países, mas é indiscutivelmente a economia que está à frente, na linha de vanguarda das transformações, das inovações tecnológicas e, mais ainda, diferenciado dos demais no plano militar. Então, os Estados Unidos é uma grande, mais do que uma grande, a superpotência no mundo, mas a sociedade americana, nas últimas décadas, apresenta algumas características que nós costumamos observar em países em fase diferente no desenvolvimento econômico, político, social, e, na realidade, essa expressão, que não é minha, eu extraí de um artigo, ele fazia esse paralelo entre os Estados Unidos, que tinha todos esses atributos de superpotência, mas tinha uma política argentina, não é? No sentido de uma política onde as tensões, não é, entre grupos na sociedade são muito exacerbadas e que passa a exibir sinais de fragilidade política e institucional que nós estamos acostumados a ver em outras categorias de países. Não é? Os Estados Unidos não é e nunca será exatamente isto, não é? Como o Brasil nunca seria uma Belíndia, uma outra imagem que foi usada em relação a nós no passado, porque os Estados Unidos não é um país qualquer, e quando as tensões políticas nos Estados Unidos chegam a um ponto de se traduzirem em instabilidade,
institucional, não é só os Estados Unidos que padece desse problema, mas pelo papel que ele desempenha no mundo, é toda a política internacional que se estremece. Não é? Então, essa é a primeira observação. Eu acho muito importante para nós entendermos o que está se passando e o que está se passando hoje, não é? Que tem a ver muito direta e muito imediatamente, não tanto com a política internacional, mas com a continuidade mesmo do governo Trump, que começa a ser questionado desde o primeiro dia. Se fala, se pensa em impeachment do Trump, mas agora a ideia ou a hipótese de um impeachment do presidente que foi eleito, enfim, menos de 6 meses atrás, em novembro, 6 meses atrás, né? Se torna algo mais palpável, porque o caso que está se construindo a respeito de um dos acontecimentos mencionados, que foi uma informação sensível, não é, na área de segurança, que teria sido informada pelo presidente ao ministro de Relações Exteriores da Rússia, Lavrov. Seria, digamos assim, enfim, um fato indesculpável, inaceitável e uma quebra de todos os protocolos. O outro, mais grave ainda, e eu me corrijo, o mais grave ainda seria a tentativa de desviar ou de induzir o diretor do FBI, o FBI americano, de investigar o assessor de segurança nacional, Flynn, e isto configuraria um crime, um delito, não é? Obstrução de justiça, que é exatamente a denúncia que se fazia contra o Nixon lá em 1973, quando ocorreu a crise que resultou na renúncia dele. Então, nós estamos diante de uma situação muito estranha e, eu diria, quase que singular. Nós tivemos uma eleição em novembro. Eleições em regimes democráticos são instrumentos ou mecanismos de solução de conflitos na sociedade que, nas democracias representativas, se dão dessa forma, não é? Através de um mecanismo pacífico de eleição, computação dos votos e consagração do vitorioso. E nos Estados Unidos, o que aconteceu no caso do Trump, muito claramente, é que isto ocorreu e o resultado da eleição foi rejeitado, repelido frontalmente pela parte perdedora, não é, da eleição. Não falo apenas no plano, no sistema de partidos, não é, o Partido Democrata, mas na sociedade. Então, isso nós vimos, aliás, nós vivemos isso no Brasil em 2015, e os Estados Unidos, país muito diferente, por razões completamente distintas, estão vivendo uma situação análoga. Eu não sei se... Sim, essa é a questão que está... Volto à política externa. Uhum, sim. Bom, eu disse que a situação é parecida com a do Brasil, porque nós, em 2014, também tivemos um resultado eleitoral, a eleição presidencial que foi contestado, mas que as razões eram diferentes. Não é o caso de falar das razões no Brasil, mas no caso dos Estados Unidos, a questão internacional está e continua estando, e isso está claro na própria situação, nos acontecimentos de agora, no centro da controvérsia. Não é? O Trump suscita paixões
enfim, opostas, não é? Simetricamente, diametralmente opostas, não é? Adesão muito forte de um setor e uma rejeição virulenta por parte de outros pelo seu estilo, pelo que ele diz, pelo que ele promete, pelo que ele representa na sociedade, mas também pelo que ele representa em termos de inflexão na política internacional dos Estados Unidos. E aí eu não falo tanto da política do governo precedente, do governo Obama. Não, a política externa que foi não esboçada, mas que foi antecipada através de algumas tomadas de posição em relação a pontos centrais, representa uma inflexão, uma ruptura com uma estratégia ou uma forma de estar e de se comportar no mundo que caracteriza os Estados Unidos depois da Guerra Fria e mesmo antes disso. Não é? O Trump fazia a crítica, e uma crítica acerba, aos comprometimentos militares dos Estados Unidos em guerras que não diziam respeito, era essa a afirmação, aos interesses nacionais, mais diretamente entendidos, mais específicos, faziam a crítica das instituições multilaterais que vieram ao mundo, que afloraram, que nasceram, que foram construídos sob a batuta dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra, e depois, então, a crítica à OMC, crítica à OTAN. Ele reunia esses dois elementos, a dimensão internacional e a dimensão doméstica da sua política, naquela forma América primeiro, não é? America first. E por isso, não é? E muito fortemente pela mudança drástica que ele prometia em relação à política internacional, ele sofreu uma oposição franca, aberta, declarada, não apenas do Partido Democrata, mas de uma parte muito grande do Partido Republicano e da quase totalidade do entorno do Partido Republicano, ou seja, a comunidade de política internacional e de segurança republicana, porque isso é muito claro nos Estados Unidos, muito mais do que aqui, se colocou, através de manifestos, contra a candidatura do Trump. E ele assumiu o governo e manteve digamos assim, o compromisso com essas posições. Não recuou, ao contrário do que muitos esperavam. E aí entra a Rússia. Não é? Uma das inflexões críticas e mais sensíveis é exatamente a disposição de restabelecer ou de estabelecer relações colaborativas, normalizar as relações com a Rússia, o que é, enfim, um anátema para tanto o Partido Democrata americano quanto os setores predominantes do establishment republicano. Isso ficou muito exacerbado pelas acusações democratas de participação da Rússia na tentativa de interferência da Rússia no transcurso da campanha eleitoral nos Estados Unidos, em 2016. Nós já temos questões chegando do nosso público, que é muito bom. Temos uma formulação da Célia Lopes, de Marília, no estado de São Paulo, e que eu vou acrescentar, Célia, um outro aspecto também daquilo que me parece envolve o tema que você sugere. Se nós poderíamos pensar, Sebastião, que estamos vivenciando, sem buscar nenhuma antecipação ou muito menos profecias,
mas uma certa forma de expressão de um nacionalismo expresso num formato de militarismo, o que afetaria enormemente a questão da segurança internacional. E parece que é um pouco a linha da Célia, saber da real possibilidade de uma guerra mais ampliada, ela chama aqui de uma guerra mundial, em função dos conflitos entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. E aproveito, embora é uma outra temática, mas envolvendo claramente a política externa norte-americana, a pergunta da Joana Martins, de Socorro, também do estado de São Paulo, o que esperar então a partir dos 100 dias concluídos do governo Trump, e se isso muda ou não a forma de tratamento em relação ao México. Então são duas questões aqui para seus comentários, por favor. Bom, eu começo com o início da primeira pergunta, Célia, né? O nacionalismo e o militarismo, e depois a ameaça de guerra, Coreia do Norte. Eu acho, sem dúvida, mas essa não é. Nacionalismo e militarismo não são atributos deste governo que mal começou, né? E tampouco a crise com a Coreia do Norte é produção, não foi gestada por esse governo, obviamente. Não é? Vou dar um passo atrás para estabelecer aqui uma premissa para o nosso raciocínio e para a nossa conversa. A grande estratégia de afirmação e perpetuação, não é, dos Estados Unidos na condição, digamos assim, de superpotência singular, a unipolaridade no mundo, está assentada exatamente na ideia de reproduzir, não é, indefinidamente a supremacia militar, não é, dos Estados Unidos em relação a não só a mas a combinação de outras potências. Não é? A supremacia militar é o pressuposto da posição e o papel dos Estados Unidos no mundo. E o militarismo é um dado enfim, não só da política americana, mas da sociedade americana, o culto aos militares e aos veteranos, feridos de guerra e tal. Então, esse é um dado e basta relacionar, digamos assim, a sequência de guerras, não é, das quais os Estados Unidos esteve presente como protagonista, e nós temos uma indicação clara do que isso significa. Isso é muito importante para as duas guerras que são relevantes para a questão da crise coreana. Primeiro, a Guerra da Coreia. Não é? A Guerra da Coreia, 1950, 1953, que, num certo sentido, nunca acabou. Não é? A guerra, não é? As hostilidades foram terminadas, cessaram com um acordo de armistício. Até hoje não há um tratado de paz que dê garantias, não é, de segurança àquela parte, ao Estado da Coreia do Norte. Apesar disto, não é, a Coreia do Norte existiu e manteve relações que variaram ao longo do tempo com sua vizinha, a Coreia do Sul, que é a Coreia, uma parte, não é, milenar, que algum dia vai se reunificar, mas com a comunidade internacional e com os Estados Unidos. As relações da Coreia com o mundo e com os Estados Unidos começaram a se tornarem mais azedas, não é? E essa trajetória que leva à crise atual tem início com a outra guerra, que não tem nada a ver com a Ásia, tem a ver com o Oriente Médio, que foi o ataque injustificado, não autorizado, à invasão do Iraque em 2003. A invasão do Iraque e
enfim, a política, não é, expressa pelo presidente, então o presidente Bush, na ideia do eixo do mal, que incluía a Coreia, obviamente levou a percepção de ameaça aos dirigentes coreanos ao extremo. E, exatamente por conta disso, a Coreia, que era membro, não é, signatária do Tratado de Não Proliferação Nuclear, em 2006 denunciou esse tratado e fez, logo depois, testes, o primeiro teste nuclear, e a crise que nós estamos vivendo hoje começa, não é, nesse sentido, aí em 2007, 2008. E ela ganha atinge um patamar mais elevado em 2014, quando a Coreia mostra que tinha capacidade de não apenas desenvolver artefatos nucleares, mas produzir uma tecnologia para produzir mísseis balísticos capazes de entregar, não é, esse artefato em países hostis mais ou menos próximos, e vem desenvolvendo essa capacidade com o objetivo de desenvolver mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir a costa oeste dos Estados Unidos. Então, esse é o problema. Nós estamos diante de uma situação realmente muito crítica. Inclusive, ontem mesmo eu li na imprensa internacional a observação de um autor que eu acho muito significativo, porque ele não é um especialista de relações internacionais, é um professor emérito especializado em teoria política, não é? Pensamento político, John Dunn, que dizia, olha, a guerra é praticamente inevitável. É inevitável e, ao mesmo tempo, não pode acontecer, porque uma guerra, uma ação preventiva dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte pode desencadear um processo, não é? Um conflito militar que teria efeitos catastróficos para a Coreia do Sul e para toda a região, para toda a Ásia, até mesmo o Japão poderia eventualmente ser atingido. E, enfim, esse é o cenário, digamos assim, quase que de um fim do mundo, como você diz. Poderia desencadear um processo de consequências imprevisíveis, não é? Envolvendo China, Rússia. Então, por isso mesmo, os coreanos do Sul estão trabalhando para evitar a ocorrência desse conflito, mas isto passa por uma mudança também na posição dos Estados Unidos e, naturalmente, a produção de garantias à segurança do Estado da Coreia do Norte, entre outras coisas, a celebração de um tratado de paz. A segunda pergunta... E a segunda da Joana é a respeito da posição ou da postura do governo Trump em relação ao México, a partir dos 100 dias de enfim, o que se pode observar é que muito da crispação, muito da agressividade retórica que marcou a campanha e o início, não é, dessa série, não é? O início do governo Trump diminuiu bastante, entre outras coisas porque setores que, enfim, produtores rurais, agrícolas, que foram, enfim, parte importante, digamos assim, do núcleo duro do movimento que levou esse empresário e tal a essa situação improvável de ser candidato do Partido Republicano e depois eleito presidente dos Estados Unidos, esses grupos são negativamente afetados pelas restrições ao comércio com
o México. Então, há uma mobilização interna, uma negociação interna nos Estados Unidos que envolve os setores interessados no comércio e que ganham com o acordo do NAFTA tal como ele existe, e isto, além das considerações de natureza, digamos assim, de política externa, redundam na moderação das posições do governo americano, e tudo leva a crer que estão caminhando para uma negociação, enfim, para uma solução negociada. Muito obrigado, Sebastião. Nosso formato do programa, a proposta é exatamente um programa sintético, mas tivemos a possibilidade hoje de participarmos de uma análise bastante aprofundada, a partir de perspectivas que não usualmente estão presentes na grande mídia. Então, muito grato, Sebastião, por essa oportunidade. Nós agradecemos os participantes, aqueles que estão acompanhando ao vivo, e eventualmente na sequência, quem depois for assistir o vídeo. Agradecemos também as pessoas que encaminharam questões. Por favor, continuem participando. Esse programa só faz sentido na medida em que ele levar a todos, a maioria das pessoas, se for possível, aqueles pelo menos que se interessam pelos temas de relações internacionais, que contribuam coletivamente para as análises que pretendemos levar à frente na sequência das nossas programações. Muitíssimo obrigado, um bom dia a todas e a todos. Obrigado também, foi um prazer.